Sobreviventes do ABC, como os artistas locais, superaram a pandemia. Olá, estamos no ar com mais um episódio do podcast Sobreviventes do ABC. Eu sempre esqueço de comentar também, para você que está chegando aí, pessoal, é gravado, tá? Não é ao vivo, porque às vezes a pessoa tá lá comentando, né? Tá escrevendo, o pessoal não responde, então, né? Todos os episódios são gravados, tem gente que comenta isso. Todos os episódios gravados, e aí você tá vendo agora, então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, é muito importante aí a sua atenção, né? Que bom que você tá aqui. A gente está, na verdade, finalizando esse projeto, né, que tem sido muito bom, muito proveitoso, interessante, né? Como eu sempre comento, a gente usa a arte aqui para falar sobre muitas coisas da vida, né? Então a gente troca ideias realmente, troca experiências, troca vivências, né? Então a coisa dos sobrevivências, que é os sobreviventes da arte aqui, né? Do ABC, inclusive, né? Sempre bom ressaltar para quem vem de fora também. Eu sou o Denis Pinho, sou um homem branco, tenho cabelo cacheado, tenho barba, olhos, cabelos escuros, castanhos escuros, né? Uma camiseta preta, tô sentado aqui de frente para uma mesa, tenho um computador na mesa, onde eu vou ficar controlando aqui, né, a câmera da convidada e os apresentadores. Aqui no fundo uma parede preta com uma luz azul e um pedaço de uma cortina vermelha. Então vamos embora para mais um bate-papo aí. Já curte, pessoal. Se você já assistiu outros bate-papo aí, já viu que é sempre interessante, já curte logo, senão depois esquece. Compartilha com alguém, certo? O YouTube quer saber se gostou ou não. É ou não é, Diego? É isso. Fala, gente. Tudo bom? Seja bem-vindo, você que chegou aqui em mais um episódio. Eu sou o Diego Reis, tá? Então, um homem magro, preto, de barba, cabelo... de dread, preso como um coque, olhos castanhos escuros, tô com uma camiseta cinza e estampada, e uma estampa da Mona Lisa, uma Mona Lisa mais moderna. E aí eu já vou passar também para nossa convidada, não sei se vai sair na sequência os episódios, mas é a nossa última convidada dessa temporada, como o Denis disse, né? Muito especial, ela já é da casa, já. Finalizando com chave de ouro, né? Isso. De música. Eu já vou passar para ela, ela já fala o nome dela, ela já se apresenta, vocês vão saber aí quem é. Bom, eu sou Tina Curtis, sou de Santo André, mulher alta, magra, usando um casaco preto, cabelo vermelho, fanzineira. Eu acho que é isso. Sentada. Joia. Bom, então eu costumo começar aqui com a pergunta mais difícil da conversa, tá? Se você passar por essa, aí vai fácil. Sempre lembro a turma que aqui é mais um bate-papo, né? Mais do que uma entrevista formal com pergunta e resposta, é uma conversa, um diálogo entre amigos, entre artistas também, né? Então fica à vontade, né, Diego? Tina, quem é você? Em poucas palavras, quem é a Tina? Pessoalmente, profissionalmente, manda braba aí pra nós. Puxa vida. Essa abundante. É que ele fica assistindo, entendeu? Provocações. Eu fico imitando os caras. Faz anotações e tal. Fica pesquisando no chat GPT, boas perguntas. Dizer que uma mulher resistente, né? Que resistiu a várias situações da vida. Mãe, avó, artista, ativista, né? Uma pessoa, esposa, uma pessoa que, com a sua arte, tenta fazer o mundo melhor, né? Não dá para mudar tudo, mas o mínimo que eu posso fazer, eu tento impactar. Educadora, né? Então, acho que é isso. É como... é como uma cebola, né? Várias camadas, várias camadas. É isso, eu conheço algumas poucas, assim, mas é tão profunda, né? Eu vou na feira. Vai no banheiro, né? Mas a unha tá bonita, né? Tá certo. Tá certo. Que faz de você se considerar, se dizer uma ativista?
Cara, eu cresci vendo meu pai fazer ações sociais, né? E as pessoas ao meu redor. Então, meu tio também. Mais perto. E as duas referências que eu tenho de pessoas, no caso, assim, de chegar a pensar no próximo, era meu pai e meu tio. Meu tio ainda é essa pessoa. Então, eu sempre enxerguei que nem tudo no mundo é dinheiro, né? Às vezes, alguma ação que a gente faz causa uma transformação que vai gerar outras ações. Então, eu acho que a arte é muito isso, né? A arte você não explica. Ela te toca, né? E te causa alguma coisa. Então, um incômodo, uma raiva, uma emoção, uma felicidade. Então, quando você consegue, como eu, periférica. Pode puxar aqui, ó, para ficar mais Ah, tá. próximo. Põe numa posição que... Isso, quase beijando. Ah, sim. É. Aí, muitas pessoas não sabem, mas assim, as minhas primeiras oficinas de fanzine que eu ministrei na vida foi dentro da Pastoral da Criança. Então, foram para mães, naquela época da pós-ditadura, sobre desnutrição. Então, era a farinha, a multimistura que a gente fazia. Então, as mães não sabiam escrever, né? Não sabiam ler, mas sabiam fazer receitas, sabiam fazer as coisas. Então, a gente começou a recortar, a fazer as coisas para me montar, para as que soubessem ler, repassar, né? E acabou que a gente fez tanta mobilização naquele espaço, que era inclusive da igreja, que acabou tendo uma aula do Mobral, que hoje é o EJA, né? Então a gente mobilizou tanto, e eu só tinha 16 anos, né? Então eu também não sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa. Então a gente não tinha informação como tem hoje, né? Era tudo muito você atirava no escuro, você não sabia se ia ter um retorno, e eu estava fazendo porque eu queria que aquelas pessoas tivessem uma alimentação melhor, né, que a gente cozinhasse junto, né, e a gente também, eu digo eu, minha família, meus irmãos, a gente também ocupava aquele espaço, né, para comer, para passar tempo, então acabou que aquilo virou a chave na minha vida também, né, então já já foi minha formação, assim, pensar sempre não só na arte, mas o que eu posso fazer também através dela, né? Joia. Maravilha. Ô, Tina, é uma pergunta. A gente começou meio profundo hoje, né? A iluminação, tá tudo mais intimista hoje. É para intivar. Não é. É porque é o último. Se você fosse mudar alguma coisa no seu passado, e eu imagino que todo mundo tenha. Sim. Se bem que tem pessoas que falam que não, né? Não mudaria nada. Tem pessoa. Tem, Acho que bizarro. O pessoal Acho fala, bizarro. o pessoal gosta muito de falar coisas que ouviu falar e achou legal. Aí diz, às vezes, sem pensar. Deixa eu lembrar. O pessoal fala assim, ó, não me arrependo de nada, só me arrependo de que não fiz, não me arrependo de nada do que fiz. E assim, que é bonito falar isso, né? Mas quando eu escuto isso, eu falo, pô, sério, cara? Eu tava me arrependendo ontem de coisa... Também. Sim, eu tava me arrependendo ontem de coisa que a gente falou aqui no podcast. De ontem? De ontem pra hoje já se arrependeu de alguma coisa. Não, mas é isso, né? A pessoa que fala, uma pô, colocação diferente. você mudou. Que bom, né? Que bom. Que bom, né? Nossa, eu te conheci, moleque, eu te conheço há 20 anos, você mudou, né, cara? Ainda bem, né, cara? Estamos aqui pra isso. É o processo evolutivo. É importante, né? Você tá aqui, se desenvolveu como ser humano, houve a evolução aí dentro, né, científica e toda. O mínimo Se você não sai do lugar é alguma coisa. é você sair da alienação, né? Sim. Não só crescer, né? É isso. Vai saindo da caverna, pouco a pouco. Sim. E a gente volta também pra caverna. Bom, né? A gente volta para se reencontrar. É isso. Mas a pergunta é essa. Você mudaria alguma coisa da Tina de anos atrás? E se mudaria o quê? Se você quiser falar, é claro. Eu acho que quando a gente é adolescente, a gente faz as coisas muito no impulso. Mas isso também faz parte da gente, essa rebeldia, né? Eu pensei que ela ia falar, eu mudaria menos o cabelo. Continua. Não, mudaria mais. Mais, olha. E eu acho que eu fiz muita coisa
na força do momento, assim, no auge da rebeldia, assim, de debates, de coisas assim, que hoje eu vejo e falo, cara, eu faria de outra forma, mas se eu não fosse a pessoa que eu sou, eu não faria também, né? Então, foi importante passar por isso para hoje ser a pessoa que eu sou, né? Não que eu seja a pessoa mais equilibrada do mundo, mas, né? Mas assim, é bom olhar para trás e ver quem você se tornou também, né? Tipo, falar, cara, às vezes você sai do olho do furacão e de repente você tá em outra, né? Você fala, caramba, eu cheguei até aqui, né? Então, acho que não mudaria, não. Eu talvez só diminuísse essa questão, assim, mas eu acho que faz parte do, Uhum. principalmente pra gente que é artista, nasce, né, com uma áurea assim, faz parte o combate, faz parte a rebeldia também, A a contestação, né? contestação. Você Não aceitar. está, na verdade. É. Então, hoje eu tenho mais equilíbrio. Tipo, se eu tiver que resolver alguma coisa, advogado vai lá e faz. Uhum. Né? Tem outras situações, né? Você tem outras formas de debater. Amadurece, né? Amadurece. O amadurecer é uma das coisas mais importantes que o ser humano tem, assim, né? Pra quem escolhe querer. E é dolorido, Né? mas É É. dolorido. é importante. É. Você sabe que a gente aqui vai falar muito sobre pandemia, e só na pandemia eu parei para refletir a minha vida, porque eu fui uma dessas pessoas na vida que eu fui fazendo e nunca parava, Uhum. né? Na verdade já voltei a esse ritmo. Sei, sei. A fazer as coisas. E assim, eu sou uma pessoa que tem uma família grande, então tem filho, né? Tem netos. Vou ter o segundo neto. Então tem ali muita coisa, né? E na pandemia eu dei uma parada assim para pensar sobre a minha vida e eu falei, caraca, eu fiz tanta coisa. Coisa que eu nem lembrava, sabe? Naquele momento você começa a Sim. falar, poxa, né? Que legal que eu tô chegando nessa idade e eu tô fazendo o que eu gosto. Eu tô de certa forma diferente, né, que é o processo evolutivo, mas fazendo o que eu acredito, Uhum. né? Então, continuo fazendo fazer. Gosto, né, de HQ, fazendo outras coisas, literatura, assim, mas eu mantenho a minha chama ali acesa fazendo as coisas e, e não parei por outras situações, né? Então, tem muita gente que se perde no caminho também, né? Eu encontro muita gente que fala, que legal saber que você continua fazendo, eu casei e parei, né? Tipo, as coisas assim, falando, cara, como assim você para de fazer uma coisa que te faz bem, né? É meio que a gente não deixa de sermos seres criativos, né? A gente não deixa. Não, Mas a gente deixa de exercitar a criatividade, né? sim. A gente deixa de exercitar. E aí a falta desse exercício, né? Acarreta nisso, né? Tipo, e muitas vezes a gente vê. Eu conheço muita gente que parou. Que começou comigo e parou, assim. Tipo, e no processo conheci outros que estão. Sim, Mas mais mulheres ainda, né? sim, é Que mais. para no meio do caminho, assim, desse processo criativo. A mulher tem muito mais carga, né? Sim. E às vezes as pessoas falam pra mim, você tem uma vida legal. Eu falei, cara, você não faz O ideia. que é uma vida legal? Eu falo que, por Uhum. exemplo, para mim sair de casa, e eu incluo, por exemplo, hoje, eu tenho que fazer várias estratégias de guerra de coisas que eu preciso fazer e compartilhar. Tipo, hoje ainda trouxe a Valentina, mas tem lugar que não dá para levar. Uhum. E aí eu tenho que pensar quem vai buscar na escola, quem vai levar no esporte, quem vai levar não sei o quê, quem vai estar não sei o quê, a comida está pronta, a rotina que tem. Então, quando a minha neta está comigo, a rotina que eu tenho com a minha neta é autista, né? Então tem várias coisas que te limitam. E assim, inclusive relacionamento. Não é o caso hoje do meu relacionamento, mas eu já tive relacionamento que, Sim. se você for, acabou, né? Uhum. E aí você chega e fala, como que assim, acabou? Mano, é a minha vida. Antes de você eu já ia. É. Tchau. Uhum. E eu falo que eu sofri, assim, uma situação na minha vida muito pesorosa, assim, quando eu me separei do meu primeiro casamento, que as pessoas cobravam muito de mim o fato de eu estar separada, ter 4 filhos e querer continuar a fazer as minhas coisas. Uhum. Como assim? Você está separada, você tem que criar seus filhos.
E aí eu falo que eu fiquei no meio dos dois Fs, né? Filhos e fanzines. Que aí eu ficava falando, como que eu posso escolher uma Isso é coisa? um nome para um livro, viu? Para um projeto, para uma HQ, os dois Fs. Os dois Fs de uma vida, tá ligado? Olha, Profundo. profundo. Bora, você escreve o desenho. E aí eu fiquei com aquela, assim, por mais que eu não seja uma pessoa que eu me culpe pelas coisas que eu faço, eu comecei a sentir culpa. Eu falei, será que eu sou uma boa mãe? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô abrindo mão da maternidade? E é assim, eu não vejo, por exemplo, os homens com essa dificuldade. Então, por exemplo, eu vou viajar, fazer algum trabalho, os homens vão 2 dias antes curtir. Uhum. Eu sempre chego no dia, na hora, tipo, dá tempo de almoçar e participar do negócio e, tipo, eu sou a primeira a vir embora. Uhum. Não dá para aproveitar os lugares, não dá para conhecer as coisas, porque eu tenho minhas responsabilidades em casa. E eu nem tô falando que é culpa, assim, do meu relacionamento. Tipo, meu marido é mó parceiro, né? Mas é uma demanda que você tá ali, né? Você tem vários compromissos que, infelizmente, a sociedade ainda cobra da mulher, né? E eu não sou uma garotinha, por exemplo, né? Você vê, eu tô chegando na fase do etarismo Uhum. também, né? Então eu já tô sentindo essa questão de trabalho, né? Ah, não, mas não sei o que. Aí depois você vê, põe uma pessoa mais nova, as coisas assim. E é isso. Como que eu sobrevivo nesse fogo, né? Tipo, que é isso a vida da gente, né? Você fica tentando sobreviver todas as fases, né, desse jogo. É mais ou menos isso. Certo, e é interessante isso, assim, tipo, eu como pai, é uma coisa que eu sempre falo, né, a gente sempre conversa sobre isso, e eu como pai, não chega nem perto, assim, eu sou separado também das minhas filhas, né, há muito tempo, a gente tem uma convivência muito boa, Ainda bem. mas é isso, tipo, mesmo como pai, e se esforçando para ser presente, porque é isso, é um esforço quando se está separado, né? É diferente. Quando tá junto, também não é Não é? simples assim. Não. As pessoas acham, né, que não é só estar dentro da mesma casa e você é presente. Não é. Eu conheço muitos homens que não são presentes mesmo estando na mesma casa, sabe? A maioria. Então, e aí estando assim, Tem muito filho abandonado dentro de casa. sim, E aí, sim. Uhum, a pra internet substituir. acolhendo do seu jeitinho, né? E, inclusive, terminou de sair uma série muito interessante que se chama Adolescente. Sim, Você Você viu que na me mandou? Netflix? Eu te Você que me mandei, mandou? né? Aham, Eu já assisti. São 4 episódios apenas. Muito Virgem. boa. Depois a gente vai entrar nesse gostou bem? assunto, falar de filme e cinema. Mas é filmada inteira em plano sequência. Inteira. E é isso. Sobre adolescente, sobre a internet e outras coisas. E é uma série muito legal que dialoga algumas coisas muito boas, viu? É. Sabe? Mas assim, quando eu falo sobre essa questão de ser pai, ser separado e se esforçar para ser presente, porque diferente da mulher, a mulher, ela, desde quando gesta, é mãe. É. É mãe. O homem escolhe ser pai, É sabe? isso. E aí então tem uma diferença É, muito eu grande, sempre né? falo que Fica quando pra mulher um você rolê engravida, maior. nasce uma mãe, né? Uhum. Então, muda o que você. Não é que você deixa de ser mulher, mas você se torna mãe. Então, você se torna uma pessoa empática, você se torna uma cuidadora de pessoas. Não é... Porque aí, a partir desse momento, você olha E de outra obrigado, forma. né? E obrigado. Muitas vezes você nem quer, Sim, você nem escolheu, e você às vezes, né, a gente vê relatos, tem mães que nem ama, sim. É por isso que a mas gente vê tanta família tóxica, né? Porque a maternidade veio para ela uhum, como um combo, né? sim. Tipo, o marido queria um filho, Isso quando tem esse diálogo, né? é, aí De queria. pela Uhum. maternidade, né? Então, é, são muitas coisas, né? Muita, se a gente for falar sobre maternidade, a gente vai. E assim, dentro do seu trabalho de fanzines com quadrinhos e tal, tem fanzine, tem algum material que você fez pensando nessas questões? Tem vários. Assim,
sobre maternidade, por exemplo, eu trabalhei muitos anos na Fundação Casa e eu trabalhei específico na Casa das Mães. São jovens mães, né? Gestantes e mães. Então, eu fiz muito fanzine com elas sobre o tema. Fora também fiz várias coisas ligadas, principalmente a mãe periférica, né? Então, a realidade da mãe periférica é outra, né? Então, muita coisa que eu escrevo, faço, assim, tem uma ligação forte com a mulher periférica, né? Então, pensar nesse espaço de arte é refletir também o que eu vivo e o que eu quero dizer, é a forma de eu ter voz, né? Então, às vezes eu assisto alguma coisa, aquilo vem, né? Tipo, dá um. Fala, cara, eu preciso escrever sobre isso, né? Então, são várias coisas que vai passando, né? E meu trabalho está muito ligado à mulher, né? Não tem como dizer que não, né? Então, tanto poesia como quadrinho, como ações, tudo tá ligado, né? Então, faz parte do meu universo, né? É legal falar mais sobre essa parte do trabalho, porque assim, a gente já entrou, né, na motivação para o seu trabalho, na vida pessoal e tal. Mas imagina uma galera diversa aqui assistindo a gente, às vezes não sabe nem o que que é fanzine, nem sabe do que tá falando, fanzine. Então assim, o que que é fanzine e como que você entrou nessa e como que isso se transformou num trabalho? São coisas diferentes, né? Em tempos bem diferentes, mas fanzines são publicações autorais, né? Independentes, que você pode falar, fazer sobre qualquer coisa, qualquer tema, de uma forma artesanal. Eu falo artesanal, gente, mas artesanal, a gente pensa em artesanal 40 anos atrás, 30 anos atrás, é bem diferente da nossa realidade hoje, que você pega um fanzine e você não sabe se é fanzine ou se é revista, por exemplo, né? Acho Sabe ser fanzine é uma graphic novel. É. De luxo, né? porque qualidade na copiadora, né? Então, é mais acesso. Mais acesso. Você tem a sua impressora em casa, então de repente você põe lá um papel fotográfico, compra uma resma de papel crochê, né? Então você dá uma qualidade melhor. Mas, por exemplo, eu participei essa semana de um festival de mulheres latinas na Assembleia de São Paulo e eu participei como artista convidada, né? Então foi justamente o fanzine, né? Um fanzine sobre. E aí o festival chama Grito de Mulher, né? E o tema desse ano é Isso Não É um Jogo. E aí eu fiz um fanzine, mas eu preferi fazer o fanzine toda à mão, sabe? Então, aquele processo de colagem, de ficar pensando qual o formato, assim, é muito prazeroso fazer isso, né? Por exemplo, essas pessoas que são referência, inclusive é um trabalho da ONU, elas não sabem que isso daqui é uma educação popular, né? Eu consigo chegar com isso em qualquer lugar, com qualquer tema que de repente na escola não chega, no posto de saúde não chega, nos direitos humanos não chega, eu consigo fazer, né? E consigo ter uma sensibilização, porque a arte humaniza, né? Então ela consegue e, por outro lado, qualquer pessoa pode fazer. Então, a partir do momento que você está fazendo o seu próprio fanzine, você se vê como protagonista também. Você vê que você pode, melhora a sua estima. Você começa a querer fazer outras coisas. Fala, poxa, se eu fiz isso aqui, eu vou fazer o melhor, né? Eu vou querer fazer outro, não sei o quê. Então, é isso. E aí acabou que o fanzine eu conheci, eu tinha entre 12 e 13 anos. Eu era mascote dos meus amigos. Né? Então, eles eram todos mais velhos, assim, tipo 18, 19, né? Tipo, eu não conseguia mais ter diálogo com as pessoas da minha idade, né? Essa era a real. Essa idade era 13, por aí, 13, é. E eu lia muito, desde muito cedo, né? Então, fui criada na banca de jornal, né? Meu pai tinha muito livro em casa, então o livro é uma coisa que em casa ele fazia acontecer, tipo, ele era uma pessoa que ele falava assim, a única coisa que eu vou te deixar que vai transformar a sua vida é o livro. Então eu levo isso para a vida, assim, sabe? E, e aí eu fazia já minhas colagens, né? Tinha máquina de datilografia, as coisas. Então, como eu nunca desenhei, mas eu sempre fui uma pessoa muito visual, então eu fazia minhas poesias com colagens, fazia meus textos lá. E,
E pela ignorância, porque a gente não tinha acesso a nenhum tipo de informação que não fosse da escola, né, e da banca de jornal, que era uma coisa mais elite, né, que era aquela coisa, são revistas da Globo, É. coisa assim. Então, era isso que a gente tinha, né? TV nem todo mundo tinha em casa, por exemplo, né? Então, era 4 canais. Era uma coisa muito limitada. E aí eu comecei a fazer, só que aí o pessoal levava para a escola, o pessoal gostava, então eu comecei a fazer poema para a galera que queria se declarar para o outro. Correio Elegante era um inferno, porque assim, fazia para todo mundo, assim, sabe? As coisas assim. Então eu sempre Pra gostei. você mesma também? Nunca. Olha, Sempre sim. me ferrei. Sério? É. Gente, já aconteceu situação de eu escrever várias cartas para uma amiga que queria conquistar uma pessoa, parece coisa de filme, né? E aí a pessoa ficou apaixonada pelas cartas, e quando ela falou que tinha sido eu, a pessoa começou a me infernizar. É ela. Se apaixonou por você? Pô. Rola! Se apaixonou pela carta. É. Quem fez isso aqui? Me apaixonei pela pessoa que Quem é produziu isso aqui. inteligente, né? Tipo, não faz todo sentido. Né? Faz sentido. Faz muito sentido. É. E foram coisas assim. Aliás, eu perdi a amiga, Uhum. né? Porque Imagina. Sabe o que já aconteceu comigo? Só isso já- Bom, ele já tá rindo. Né? Diego. já comecei. Eu me lembro até hoje, Tina, a segunda série. Meu sobrinho tá aí, se ele vai assistir. Ele não vai assistir, porque não é o tema de coisas que ele assiste. Eu me lembro até hoje, ele pediu pra eu escrever uma carta. Eu escrevi, eu sempre fui bom de escrever assim, e poesias e tal. Segunda série, escrevi uma carta pra menina que ele gostava. Lembro até hoje, falou o nome da menina, Bruna. É. E escrevi a carta. No final das contas, eu escrevi a carta e ele entregou. Mas no final das contas, depois que ele entregou, eu me apaixonei pela menina, velho. Você se apaixonou Eu me no apaixonei. Furazói. Eu me Se apaixonei. apaixonou pela pessoa errada. Isso aí dele. A carta tem um poder muito forte de Uhum. impacto na pessoa. Antes era muito, né? Cartinha. Acho que Mas até não é a hoje. mesma coisa, assim. É, né? você Na acha? criançada na escola, a cartinha, É. nossa. Hoje, criança pequena pega o contato dele, O negocinho. pega o contato dela, Eu não sei. pede como no tá. Instagram. É muito isso. A cartinha era o que tinha. Eu falo com a minha filha, mas ela é meio. Ela é meio paz. Ah, não, vai. Não, esse menino aí, não. É, sabe? Tipo. É porque ela tá em outro patamar. É tipo isso, sabe? Então. Então, mas aí no meu caso era isso também. Eu tava em outro patamar da galera da minha idade, né? Então eu já gostava de rock e de um rock diferente, né? Então de coisa de Era skate. outra pegada. Então, Uhum. as informações que eu tinha já era da Bis, né? Já era que os meninos traziam. E aí os meninos chegaram um dia, tinham lá uns fanzines diferentões, assim, mais sombrios, né? Mas eu tava numa fase de transição na minha vida, que meu pai tinha falecido, então eu tava numa fase bem sombria, né? Tipo, Uhum. botar toda a fúria, né, pra Tava fora. no luto, né? Tava enlutada, né? Então, e aí junta tudo que veio com o luto, né? Então eu sou a filha mais velha, então as obrigações, né, vieram muito pesadas e foi muito triste, enfim. E aí eles eram, nossa, Tina, mas você faz fanzine? Eu fiquei acho que uma meia hora assim. Fanzine. Uhum. O que é fanzine? Eles me explicaram e eu não entendi. E aí eu ficava tentando entender por que as pessoas faziam aquilo e trocavam. Eu falei, mas por que alguém vai querer trocar isso? Não faz sentido. É uma colagem, né? E aí passou uns dias, eles trouxeram a revista, falaram, Tina, escolhe aí, que era como se fosse o perfil hoje, né, das Sim, revistas. Eles, sim, olha, sim. fulano tem Álvares de Azevedo, tipo, curte tal banda, New Order, não sei o que. Aí a gente vai pelo que se identifica. Eu acho que era muito mais legal, né? Era muito. Hoje em dia, como é sem graça, né? É mais. Não, sabe o que acontece, Diego? Trocava de verdade. Pra não ficar uma coisa assim de sempre acha que as coisas do passado é melhor. E a gente não é assim. Mas quando ué.
que eu imagino. As coisas não Nas são redes mais difíceis. sociais, né? Nas redes sociais hoje, é muito fácil de mentir e é o que as pessoas mais fazem. Elas estão preocupadas com a imagem que elas vão passar. E aí, quando você assina o livro do coleguinha, tem as suas coisas muito íntimo, é de você, é muito verdadeiro ali. É o seu momento com você ali, né? É verdadeiro. O texto da sua cara, Uhum. coisa que hoje não dá pra Verdade. fazer É, isso. sim, sim. Então, e aí eu peguei mais ou menos alguns, né? Tipo, aí eles falaram, faz uma cópia desses que você tem, vai no correio, manda, tá? Tinha desenho ou não? Que você falou que não desenhava, né? Colagem, né? Então tinha Fazia as colagens, sim, colagem. sim, sim. Aí mandei. Aí passou tipo no máximo 10 dias. Eu acho que nem tudo isso. E você vê que o correio funcionava muito nessa época. Uhum. Comecei a receber carta. Assim, minha mãe achou que Sucesso. estava Sucesso. ficando, É, fazendo alguma coisa muito errada, que quem recebe tanta carta assim de repente. que legal, né? É, né, se é popular, alguma coisa de errado tá fazendo, né? E isso é assim, as cartas nunca vinham só o fanzine, elas vinham arte postal também, né? Porque elas decoravam os envelopes, aí vinha cassete desmontada para Eu já você recebi, viu, Diego? Já recebi. Já também, recebeu, já? Fanzine mesmo, né? Que legal. cassete com as músicas que você gostava, inclusive as bandas independentes sobreviveram a isso, chegaram a uma stream dessa forma, né? Uhum. Colocava, fazia lá uma trilha que você falava, eu acho que fulano vai gostar, colocava lá. O pessoal fazia camiseta na mão, com chapa de pulmão, né? Coisa assim, mandava. Então vinha aqueles kits, né? O correio, tipo, era a primeira casa que ele ia sempre, era a minha, tipo, já ficava livre, Legal. né? Ia tudo, ficava lá. E aí passou um tempo, né? Veio o magistério, veio as coisas assim. Eu acabei começando a fazer oficinas de fanzine. Magistério. Mas Nossa. só vintage, né? Nossa. É analógico. Magistério. Não, até aqui eu tô me identificando com você, só no magistério que não. O magistério te pegou, né? Magistério me pega. Te travou. Aham. E inclusive muita raiva, né? Porque eu não, assim, eu tinha um problema gravíssimo dentro da educação que, por exemplo, eu escrevia muitas coisas assim, em redação, e eu sempre ficava de recuperação, por exemplo, em português, que a professora não gostava que eu batia de frente. Ou que ela achava que a minha redação não era coerente com o que ela queria. Que hoje eu poderia falar que era uma professora bolsominion, por exemplo. Sim, sim. Professora Uma conservadora. E aí, aham. É. tem essa questão. E aí hoje eu vejo e falo, caramba, né? Eu ganhei tanto concurso de poesia, tanta prêmio em poesia, poesia em quadrinho, né? Tanta coisa assim. Então, realmente, o problema não era meu, né? Só que eu passei um peso por isso também, né? Porque você pensa em desistir, você acha que você não é suficiente, você não tem apoio. Por exemplo, eu não tinha apoio familiar. Então, tudo isso pesa, né? Tipo, vou largar. Só que nos fanzines a coisa circulava e eu tinha o feedback. As pessoas falavam, pô, Tina, eu vou pôr esse seu poema, posso pôr no próximo fanzine? E aquilo rodava o Brasil todo. E te estimulava a não desistir. Só estimular. Outra coisa, assim, que o fanzine foi um suporte para mim, assim, de verdade, né? Eu sempre fui muito tímida, né? E não tinha voz, né? Então, era uma pessoa muito retraída, assim, não conseguia falar as coisas, até por outras situações, né, de casa, as coisas assim. O fanzine, ele me deu uma voz, assim, mas tão visceral, que quando eu percebi, eu já estava falando para várias pessoas em palanque, em praça pública, Uhum. na adolescência, organizando evento, né? Então, por exemplo, eu não conseguiria me ver fazendo uma coisa dessa antes dos fanzines, por exemplo. Eu jamais faria uma coisa dessa. Eu ia me enfiar dentro do armário, não queria saber, né? Então eu falo que ele foi não é uma válvula de escape, ele foi o coração pulsante mesmo, sabe? Colocaram o coração lá, trocaram, falaram, vai, né? Liga. Então eu acho que quando eu vou fazer ações, assim, principalmente em escola com adolescente, você sente que a hora que eles começam a fazer o fanzine deles ali, principalmente hoje, que é tudo tecnológico, tudo assim, a hora que eles se sentem capazes, eles começam, caraca,
e aí não quer parar mais, né? Principalmente quando é quadrinho, Uhum. né? Eles ficam enlouquecidos de saber que eles podem criar seus quadrinhos, né? Então eu acho isso fantástico. E eu me vejo muito neles, assim, quando eles estão lá, né, entusiasmados, as coisas. Eu falo, é isso, né? Porque é uma coisa que te motiva, que faz você sair também do cotidiano, né? Te leva para outro lugar. Então, por exemplo, o fanzine, ele me leva para lugares que eu jamais imaginei. Se eu fosse uma pessoa que não fizesse fanzine, não sei. Talvez estaria dentro de uma sala de aula, frustrada, né? Talvez, não sei. Uhum. Ou talvez nem tivesse numa sala de aula, tivesse só em casa ou fazendo qualquer outra coisa, né? Porque a gente na periferia, a gente também não tem acesso a ser artista. E a gente não escolhe, né? Tipo, é seu, né? É a mesma coisa de chegar por dentro e falar, você não vai grafitar, né? Tipo, como assim eu não vou grafitar, né? E que bom que hoje a gente tem leis de incentivo, tem oficinas culturais, né? Então, por exemplo, a minha filha faz grafite. Então, aonde que a gente imagina 30 anos atrás, por exemplo, uma menina ou qualquer criança fazer uma oficina de grafite, que era uma coisa totalmente marginalizada, Uhum. né? Assim como o skate, né, foi proibido. Uhum. Então era a galera que eu andava. Então, né, vocês imaginam o vandalismo, né? Tipo, Só marginal. só marginal, né? Tipo, tudo bom na gente, né? Então aí vem o punk, né? Então o skate. Então foi o que é o que me motiva, na verdade, até hoje, né? Não, e olha, pô, olha a importância disso. Por isso que eu falo. É que eu sei que o público aí é qualificado, né? Pô, sabe, porque ela tá falando até de uma superação, né? Eu sempre fui tímido, tá? Uma questão de comunicação. E através da arte, do zine ali, é que eu me desenvolvi. Então, o quanto isso é importante para qualquer pessoa. Às vezes os pais acham ruim, que a molecada quer experimentar. Quer desenhar? Antes de pensar se é uma possibilidade de profissão ou não, isso não é o mais importante, Não. a criançada tem que ter contato com a arte Sim. para o desenvolvimento pessoal, né? E tem que ter arte na escola, tem que ter arte na adolescência, na cidade, né? Acessível. E ela comentou também, né? Que os alunos ali, os adolescentes, eles acham que não vão conseguir fazer. Quando vê, tá fazendo. Olha que coisa. Quando vê, eles falam, pô, eu sou capaz de fazer isso. Aí eu me empolgo e quero fazer mais, quero conhecer outras coisas. E através disso você toma conhecimento de tantas outras coisas. Esse é o poder da arte, né? Então, assim, pro pessoal não ficar nessa treta de falar, não. Cursinho de grafite, cursinho de dança, cursinho de hip hop. Isso aí é besteira. Tem que só pensar no mercado de trabalho, o que a empresa vai querer do jovem. E aí acha que uma coisa é contra a outra, né? Então isso Coisa é um relato importantíssimo, hein, Diego? É isso. É isso. E não quer dizer que você não poderia seguir outra. Justamente, Por justamente, exemplo, a maioria dos meus amigos são professores, né? Tem Sim. advogado, e não deixaram de utilizar o fanzine como ferramenta também. E será que não são professores ainda mais qualificados por essa experiência com a São. arte, né? Eu tenho amigos no Rio Grande do Sul, por exemplo, vou citar o Denilson e o Paulo, que eles têm um projeto de mais de 15 anos, acho, que é os fanzines dentro da escola, na aula de História e Geografia. Só que dentro da História e Geografia, eles fazem tudo, português, né? Porque aí a redação tem que estar boa para o quadrinho, né? Então, eles são professores que são quadrinistas, fanzineiros. Legal. E hoje eles têm uma feira do livro, do Zine, né? Dentro da escola, só com produção da escola E o quanto deve atrair mais alunos desse jeito, né? e local, porque hoje eles fazem parte da Feira do Livro de Porto Alegre, Uhum. né? Então, assim, é encantador saber que isso acontece, né? Então, de uma Feira do Livro, trazer professores que são fanzineiros, né? Raiz ainda, Sim. assim, né? Uhum. Que tem os trabalhos deles pessoais, mas que o trabalho da escola é tudo no xerocão mesmo, Uhum. bem, né? Da galera se identificar. E acho que dos últimos 3 anos, não sei se faz mais tempo, eles estão fazendo trabalhos feministas com as meninas, né? Por várias questões dentro da escola. A gente imagina que o Rio Grande do Sul é um lugar muito machista, né? Com várias demandas. Então, trazendo questões da realidade ali dos alunos e trazendo para o material. E aí as meninas têm o protagonismo nesse trabalho fazendo sobre mulheres. Eu acho
que isso não tem preço, porque ele torna os alunos mais humanizados, mais empáticos com as Sim, causas que sim. eles trabalham, Uhum. e esses alunos acabam conhecendo o espaço. Por exemplo, não conheço a Feira do Livro, mas como É. agora tem uma Feira do Livro, meu professor está lá, vai levar material meu lá, os pais acabam querendo participar, então ali a gente tem um fomento orgânico, Uhum. né? Então, não só novos leitores, como eles já têm alunos que já são professores, educadores e já são quadrinistas, Uhum. né? Então, é fantástico você pensar nessa Poxa, é. lei orgânica, né? Sim, Que sim. vai acontecendo. E é isso também, né? Eu acho que as oficinas de cultura são muito isso, né? Uhum. Eu sou eu cria das oficinas de cultura de Santo André, por exemplo. Uhum. Então, eu já estava adulta, mesmo assim, eu acho que a minha formação é de base, né? Assim, é tão importante você ter olhar para pessoas da sua localidade. Isso não é bairrismo, né? É Uhum. você se identificar com a realidade que você tem ali, É uma questão de né? identidade, né? Então, você ter uma aula de literatura com escritor local Uhum. faz toda a diferença na sua vida, porque você vai entender muito melhor do que ele está falando, né? Sim. Então, o cinema, né? Então, tudo que se produz, por exemplo, na região do ABC, é muito massa quando você tem acesso, né? Porque você fala, caramba, né? Eu conheço a pessoa, eu conheço aquele lugar, né? Uhum. Então, eu acho que é o caminho, né? Então, as escolas que acolhem esses artistas, com certeza são escolas muito mais alegres, Uhum. né? Muito mais vivas, com crianças e Atraentes, adolescentes, né, para os alunos. e com crianças e adolescentes que pensam, né? Que é o mais importante. Eles refletem sobre o que estão fazendo ou sobre a situação local, né? Então, Uhum. acho que faz a diferença. Pô, Beleza. legal. Assim, dentro disso aí, como é que você tá, como tá a sua expectativa, né, para as políticas públicas, né, parte de cultura, cidade de Santo André, São Bernardo, que se acompanha bastante, assim, no Sim. ABC, como é que tá? E qual que é a sua perspectiva, para como está? Eu acho que com a pandemia a gente teve um retrocesso que não tem como dizer que não aconteceu, né? É. Então a gente voltou, zerou, ganhou o jogo, né? De uma forma muito ruim, né? Inclusive ficamos sem Ministério da Cultura, então refletiu muito, né, na Uhum. Secretaria de Cultura, nas pessoas que pensam a cultura na cidade, né? E quando a gente fala de artista independente, a gente tem que pensar que a gente é fomentador, né? Sim. A gente trabalhador da cultura, na verdade, né? A gente está ali no extremo, né? Então, tem várias camadas. E aí, com a pandemia, foi aquela dificuldade para você sobreviver sem poder sair, né? Então, eu até cheguei a fazer muita coisa online, mas assim, nem tudo era remunerado, né? A minha arte é muito presencial, é muito orgânica, é muito afetiva, Então, dá para né? dizer que até então era isso que você fazia, era essa a sua renda. Era a minha Você renda. dava oficina de fanzine, era com isso que você Papéis, trabalhava, então enfim, realmente é público, é é, contato físico ali, aí sim. veio a pandemia. Até fiz várias coisas assim online, mas não é a mesma coisa. Não era a Sim. mesma coisa, Uhum. né? Você está falando de papel, de pegar, de formato, de textura, né? Tipo, Sim. É. é a mesma coisa. A pessoa chega lá, é uma comida. Você está fazendo uma comida, você está ali, você não está sentindo cheiro, né? É diferente. E a roda de troca de diálogo, de afeto, de história, né? Então, o fanzine é muito sobre oralidade, sobre histórias de vida. Tem isso também, né? Você registra um fanzine com coisas que faz parte da sua realidade. Então, né? Embora você possa fazer de ficção científica, mas geralmente você vai fazer uma coisa muito pessoal, né? E demorou para o pessoal se dar conta que as pessoas estavam passando fome, que as pessoas estavam sem trabalho, os espaços culturais fechados, né? Então, a gente depende dos espaços não só para dar oficina, mas para fazer um lançamento, para fazer uma ação, né? De pessoas.
E aí vieram a PNAB, né? Uhum. Foi o que salvou, mas assim, foi um edital corrido, Uhum. né? Que você não sabia também Fala como pra turma aí o fazer. que é PNAB. Nossa. A gente fala entre a gente, é tranquilo, mas o pessoal tá... É um edital emergencial para pessoas que trabalham, né, na cultura. Uhum. A Dir Blanc é o Isso. nome. A gente fala PNAB, PNAB, mas é, né? E que virou um norte depois, né? Para os municípios, né? Porque é uma economia criativa que circula, Circula. né? Então, por exemplo, aqui a gente está pensando que. Vou falar desse último trabalho. Legal. Esse aqui é do ano passado, a gente pegou a Paulo Gustavo, né? Eu, Aham. o Cash e o Victor Zanelato. A gente pegou o de audiovisual. Então, a gente fez um documentário sobre a memória dos quadrinistas de Santo André. Além dos quadros. Além do Joia. quadro. Então, tem uma questão de justamente isso que a gente está falando, de espaços culturais da cidade que são importantes para a gente quanto artista e como pessoa, de memória afetiva. Uhum. Espaços que são importantes na sua arte, né? De você reproduzir, principalmente quem trabalha com arte urbana, né? Uhum. Ou poesia urbana, ou Sim. coisas que dialogam com a arquitetura, com a cidade, cidade, né? né? Poesia urbana. E foi muito massa, porque assim, o edital te permite você ter um trabalho de qualidade, Certo. de você pagar as pessoas, de você ter uma equipe, de você ter grana para fazer ações, né, oficinas, de pagar uma pessoa que faça libras, coisas que a gente não tinha antes, de acessibilidade, né? Uhum. Então, foi um prazer, além da satisfação pessoal de realizar um sonho, né, que é falar sobre pessoas que são muito importantes para mim, Uhum. é um registro que fica para a cidade, né? Então, quem curtir quadrinho, quem lê quadrinho, quem passou pela Banca Mickey, né, pela Gibiteca, vai ter uma memória afetiva com o Memória, Doc, memória. né? Aham. O Fernandes e o Gilmar, que são cartunistas do Diário do Grande ABC há décadas, né? Então, você tem Referências, né? memória, né, eu lia lá o diarinho, né? Então, são coisas assim que são importantes para a gente, né? E sem essa lei de incentivo, jamais a gente. Quer dizer, a gente poderia fazer independente, mas é aquilo também, né? Daquele jeito, né? Daquele jeito, sem aquela. Sem aquele suporte, né? De Sem você falar, estrutura, sem... fala, cara, vou contratar uma pessoa para edição, vou contratar uma pessoa para filmar. Uhum. E tudo isso você vai contratando pessoas da região também, né? Que eu acho que isso é o que faz a diferença. Quer dizer, não é só a questão do dinheiro gasto, né? Como muitos pensam, né? Dinheiro gasto, né? Será que tem esse dinheiro? Não era para gastar em outra coisa? Sabe, essa simplificação que atrapalha muito a cultura, né? De forma geral. A ignorância das pessoas são tão grandes que, por exemplo, se existe pastas, né, para saúde, educação, urbanismo, todas as pastas, a cultura é só mais uma. Uhum. E assim, ela não vai roubar dinheiro da educação porque tem o dinheiro só para a cultura. Uhum. Só que isso realmente não chega na gente também, né? E tudo que a gente está virando de imposto que a gente está devolvendo, vai devolvido para o município, né? Então, na verdade, a gente está. Com toda essa importância que a gente está falando aqui, né? Dos projetos. Esse dinheiro de imposto volta para a cidade, né? Então, volta para as pessoas, né? Então, é uma qualidade melhorada, inclusive. Então, a gente vai poder melhorar um equipamento público, que às vezes nem é o próprio equipamento da cultura, inclusive, né? Então, as pessoas precisam acordar para essas leis também, entender política pública para a cultura, né? Então, é uma coisa que não se é falada porque a cultura é diminuída, né? Mas se as pessoas tivessem um mínimo de senso de acesso, saberiam o quão é importante quanto a educação e a saúde, né? Então, a gente pegou e, assim, foi uma satisfação pessoal muito grande nossa, a gente está circulando com ele por aí, então, todas as pessoas que assistiram gostaram muito, se identificaram, né? Embora a gente está falando de Santo André, a gente sabe que no ABC a gente nunca fala só de um município, Sim.
né? Inclusive, a gente pode falar do ABCDMRR, né? Que é o completo mesmo, né? São as 7 cidades, né? Isso, As é. 7 cidades. Tipo, era morador de uma cidade, fazia coisa na outra, sabe? Então é isso também, né? Circula toda essa rede criativa também, né? Que tanto inspira, que tanto traz essa coisa industrial, né? Que a gente tem ainda. Então foi muito massa, assim. Se não fosse a lei, possivelmente a gente não tinha. E é o primeiro trabalho, assim, documentário de quadrinho na região. Olha que legal, hein? Então, eu acho que é um marco, né, pra gente, quanto, não só quanto quadrinista, né, mas quanto leitor de quadrinhos, Sim, sim. apaixonado pela linguagem, Consumidor. consumidor. Maravilha. E é legal ver, né, o tanto E a de gente fez, infantil, Então. né? né? E é legal, né? Assim, tipo, as pessoas acham que é só um folheto, né? Alguma coisa de divulgação, mas não, é um fanzine, né? Você abre aqui, tem a capinha, As informações. tem as informações, quem é cada um, meio que como era antigamente, né? Só que era talvez assim, e aí falava de uma pessoa só e, né, ia trazendo curiosidades. Mas muito legal. E legal saber o tanto de quadrinista, né? Tanto de gente E não entrou, né? só dos quadrinhos. Porque, assim, Isso aqui só de Santo André, né? só de Santo André, a gente teve que ir no Unidunité pelo... Gente boa pra caramba. Gente E, boa pra caramba. Tem gente aqui que a gente vai chamar, viu? sim, tem que... Tem gente aqui que a gente vai chamar, é. É, não, tá bom, chama todo mundo, mas é que tinha alguns aqui eu não conhecia. Outros eu já acompanho o trabalho, né? E a gente fez uma questão, assim, de escolher também o que que levou essas pessoas ao quadrinho, por exemplo. Então, por exemplo, um é quadrinista e skatista, e design, o outro é quadrinista e tatuador, né? Uma é quadrinista e faz dança do ventre. Então, tem várias coisas que ligam. Então, por exemplo, a que faz dança do ventre, a Larissa, tem uma ligação forte com Paranapiacaba. Então, são coisas que, assim, querendo ou não, são inspirações que refletem no trabalho dela, que é de mitologia, Sim. né? Então, Paranapiacaba, gente, não tem o que falar. Então, por exemplo, o Petreca, ele falando que o quadrinho dele, a página do quadrinho é aquela parte da ETEC ali, da Júlio Mesquita, da passarela, as coisas assim. Sei, sei. Então faz todo sentido para a gente, quanto morador da cidade, né? Imagina levar isso para a galera que estuda na ETEC, por exemplo, Sim. né? A galera vai pirar, né, com o trabalho. Então tem vários trabalhos que são ligados à região do ABC, à cidade, que faz toda a diferença você pensar que uma arte não anula a outra, né? Então você vai abrindo as possibilidades. Então um é jornalista, outro é caricaturista, e o que que eles fazem, né, com isso, né? E por que a cidade, né? Então, e é muito engraçado que a maioria não é andreense de raiz. A maioria veio de De outra outras cidades. Aham. e escolheu Santo André, né? Hum. Então, isso também é muito massa. E outra questão foi a questão da idade. Então, a gente tem um aluno do Vitor de 15, 16 anos e tem o Gilmar e o Fernandes, Uhum. né? Então, é fantástico, né? Você ter essa... E como é que foi fazer, tipo, a curadoria e escolher? Difícil. É. Olha, não foi tão difícil porque a gente já tinha mais ou menos as coisas em mente, né? Então, acho que o processo mais difícil é colocar isso no papel para a lei, né? Como Vou oferecer pra ela, não ligo. Não, tá aqui Oferece pra já. ela aí, pô. Já tá aqui na frente dela, mas só você tá comendo. Então, É. tô até Quer que a devagar, gente- porque vocês estão mais devagar, então. É, não, a gente tá na verdade, o A Denis gente está come fazendo. fulano. O Denis está fazendo a Tina falar pra caramba pra ele ir comendo, né? Pô. Eu acho que a parte que a gente precisa aprender, na verdade, é escrever os projetos. Uhum. Quem não tem o hábito. É isso que eu ia te perguntar, o quanto são acessíveis esses editais? Olha, eu acho que tinha que ser mais, de verdade. Inclusive mais para pessoas físicas, que acaba a maioria da galera artista independente não tem acesso a editais melhores Pela questão do CNPJ. pela questão do CNPJ. Ou, por exemplo, a gente pegou como pessoa física, ali é 27 mil a menos. 27 mil que a gente poderia fazer muitas outras coisas. Inclusive pensar no pós-doc, né? Uhum. Porque
após a apresentação, a gente podia se inscrever em festival de documentários. Então, você fica limitado, né? Ou essa verba para a gente mesmo, para a gente produzir uma HQ, por exemplo, né? Enfim, a gente rala muito também, né, para fazer. Não é só a pessoa, vamos lá filmar, ficar olhando. Não, você está pensando em mil coisas, né? O que é importante. Então, por exemplo, a gente tem as filhas do Colonese também, né? Que era importante ter. E aí, como que a gente justifica todas essas pessoas num edital que não é próprio para a linguagem de quadrinho? Que é outra questão. Não tem edital para quadrinho, tirando o PROAC em São Paulo, né? Que é todo mundo Verdade. tenta o PROAC de São Tanto Paulo. aqui no PNAB mesmo, Não. ou na Paulo Gustavo, a gente ficou lendo os editais Então você pra saber Encaixar. como ia Então, encaixar, isso nossa mesmo. forma foi estar no documentário sobre quadrinho. Uhum. Mas, por exemplo, se a gente quisesse fazer uma HQ, a gente teria que competir com todo mundo do edital que não é audiovisual, né? Que tinha lá, que era artes integradas, não sei o quê. Sim. Então, vai muito da pessoa ler e compreender o edital também. E, às vezes, a pessoa não entende que o impacto de quadrinho na cidade, como fomento a educação, né? Por exemplo, olha, a gente fez oficinas de fanzine e quadrinho. Você circula com isso na escola de graça, faz formação para professores. Então, você está perpetuando ali que alguém, né, vai falar, poxa, dá para mim usar isso na escola, na rede, Sim. né? Festival literário, local, né? Coisas que a gente ainda está engatinhando na ABC, na verdade, né? A gente tem muita gente potente, Nossa. mas a gente não tem uma devolutiva dos governantes locais da cultura, né? Você acha que falta um ajuntamento mais positivo desse pessoal, assim, dos criativos? Sim. Eu acho que se a gente tem um posicionamento coletivo, as pessoas conseguem enxergar que você tem importância, que a sua arte é relevante para aquele lugar. Agora, você brigar sozinho, não vai chegar a lugar nenhum. Por que que o teatro é tão importante? Por que que o audiovisual é tão importante, que tem leis próprias? Porque a galera se articulou e falou, é isso. Pode ver que o audiovisual do Paulo Gustavo, o valor tem cidade que o valor ficou lá, que não teve pessoas capacitadas para pegar aquela modalidade. Por exemplo, a modalidade de longa-metragem Metragem, né? é só quem era produtora. Quantas produtoras a gente tem no ABC? Sim. E aí eu falo, quantos cineastas a gente tem no ABC? Né? E a gente tem ainda uma questão, em São Bernardo ainda é a cidade audiovisual. Sim, que tem um centro de audiovisual, que tem uma história, que tem os estúdios, né? Tipo, Cruz. que fez história. Tem o CAV. Inclusive o finado Vera Cruz, né? É assim, Eu acho que tá virando outra instituição agora, né? Mas vai morrer assim? Já era total Vera Cruz? Ou, eu acho que deve ficar uma parte, né? É como memória, sabe? Fica uma parte como memória, mas nada próximo, não vou nem falar do que foi, Sim. mas do que era projeto há uns anos atrás. Sim. De revitalização e tudo mais. A ideia era o CAV ir pra lá, né? O CAV ir pra lá e não é à toa. Não era porque se pensava só na escola. É porque o projeto era bem história, é isso, né? Para as pessoas que estão à frente da Secretaria de Cultura, falta o diálogo de se compreender as linguagens culturais também, né? E, por exemplo, aqui, fanzine e quadrinho, falando das minhas, antes dessa febre digital, eu chegava com um projeto nas secretarias e eles não compreendiam o que era. Então, por exemplo... Essa revistinha aí. Não, e aí o pessoal, pode ser de literatura. A sei. gente chegava na parte de literatura, porque tinha as leis de fomento, né? Tem as leis de fomento. Então é artes gráficas, é artes visuais. Eu falei, tá, pode ser também, mas eu só quero participar. Né? Então, por exemplo, eu acredito que muitas vezes o pessoal que lê também não compreende. Acha que tem que estar em outro espaço,
né? Só que a gente não consegue fazer, por exemplo, aqui ainda a gente não conseguiu criar um edital específico para quadrinho, por exemplo. Sim. Porque o fanzine ele pode mesmo estar na literatura, né? Pode circular em qualquer linguagem. Agora, a HQ ela é muito específica. É porque as pessoas. É isso mesmo, o pessoal confunde É, quadrinhos, acha que quadrinhos é literatura e sim, enfim. é, E é um trabalho, né, que vai vai não além. além, né, mas é diferente ali, né? Pô, da hora. E aí, senhor Denis? Lembrando que esse projeto aqui é uma realização pela Lei Paulo Aí. Gustavo, através do governo Justamente. federal e Secretaria de Cultura aqui de São Bernardo do Campo, E quantas né? pessoas vocês não trouxeram aqui para contar as suas vidas, né? Nossa, É isso já aí. tem uma galera, viu? Já tem um Conteúdo, como a pessoal gente aí. sempre fala, realmente. É, E aí eu repito, né? É um é. conteúdo importante não só para os artistas mais iniciantes, mais jovens que querem entender como que um dia pode viver da arte ou não, como é que funcionam as coisas e tal, mas muito relato de vidas. Isso é Sim, importante, sim, né? é. Essa coisa, você até que eu acho que comentou, né? A palavra empatia, ter mais empatia pelo outro, desenvolver a sensibilidade, é um desenvolvimento do coletivo. A gente está falando de. Respeitar a linguagem que não conhece, às vezes. Exatamente, exatamente. E é uma Importante. coisa que eu sempre senti falta, viu? Assim, quando eu entrava em YouTube ou revistas, eu sempre senti falta de saber histórias, assim. Ah, eu também. Porque eu via, a gente sempre vê a técnica, como fazer, como isso. Meu, eu quero saber como você chegou lá, cara. E outra, Eu mesmo quero essa, saber se essa, vale a pena pra mim a partir da sua história também, sabe? mesmo essa coisa mais específica que a Tina está trazendo, por exemplo, a experiência com os editais, né? Sim, Então, sim. como que funciona, né? Na pandemia, no início, na primeira, lá no começão, assim, a gente tem um coletivo que não era um coletivo, mas a gente fazia coisas juntas. Acabou virando na época. Então, a gente fez o coxa de retalhos, né? E aí a gente pegou tanto em Santo André como em São Bernardo. Então, a gente optou por fazer fanzine, que é uma linguagem que é a nossa característica, mas a gente poderia ter feito revista, poderia ter feito livro, mas a gente falou, cara, é o momento da gente fazer um fanzine bonitão, né? Então o fanzine tinha QR Code, colorido, várias coisas assim de patrimônio, né? Tanto de São Bernardo como de Santo André. A gente foi pós-balsa fazer, colher depoimentos, fazer imagens. Então tem muita coisa, inclusive, que nem chegou. Eu acho que a gente tinha que fazer até um compiladão assim das coisas que ficou para fora, né? De tanto imagens como vídeo. E quantas coisas que a gente aprendeu naqueles dias, né? Então, por exemplo, na região pós-balsa, todas as pessoas ali vieram do Nordeste. Todas, a maioria das mulheres são costureiras, né? Inclusive a capa do nosso zine de São Bernardo é uma senhorinha costurando uma coxa de retalhos que na hora que eu vi eu falei, cara, o nosso nome, as coisas é a pessoa, né? Foi um sinal. E, e foi o que salvou a gente praticamente por um ano, quase, a grana, né? Uhum. Porque a gente teve como se manter nós quatro. Isso em 2020 mesmo. Isso, a gente não tinha grana, a gente estava todo mundo, nossa, doente, né? Porque você fica doente dentro de casa, sem sair, você está acostumado Sim. a fazer e tá vendo as pessoas morrerem. Eu tive pessoas que eu não quero nem lembrar, inclusive eu tive uma amiga que se suicidou, que era enfermeira, que não sabia. Ela ligava e falava: gente, eu não sei quem eu escolho para viver. Nossa senhora. Então, são histórias que nem chegam hoje, mas quando ela se suicidou, no mesmo hospital, na mesma semana, mais 2 enfermeiras tinham suicidado. Caramba. Né? Então, são coisas que você imagina a cabeça dessas pessoas Uhum. que estavam no front isolada, É. né? Passando por tudo isso, pegando Covid lá também sem saber o que ia. Foi mesmo. Então, essa perda da minha amiga mexeu muito comigo. Também eu fiquei baqueada, assim, Uhum. muito baqueada, porque era uma amiga de vida. E a única coisa que sobrou foi a gente produzir alguma coisa, né? Uhum. E isso ajudou também, não só financeiramente, mas você Psicologicamente, né? a produzir, a ter um pensamento, né? De, poxa, a gente vai fazer coisas legais, né? Então, Acordar com aquele objetivo, né? sim, então a gente conseguiu, com todo cuidado na época, né? De sair, fazer algumas imagens, algumas coisas assim. Em Santo André foi mais fácil,
porque a gente tinha muito material já pensado, Uhum. né? E foi mais fácil no sentido de material e do que a gente queria, mas no fim acabou que eu falei, cara, se a gente não finalizar agora, vai virar um obituário. Hum. Porque morreu o Macarrão do DZK, morreu a Dona Francisca de Paranapiacaba, a gente fez homenagens para eles. Eu falei, vai chegar uma hora que a gente vai Uhum. virar um negócio só, um zine obituário, vamos parar, É. né? E foram perdas significativas com isso. Pensar o que que é o Macarrão do DZK no ABC. Uhum. Para o Brasil, na Sim, verdade, sim. né? Uma banda de 40 anos, Uhum. né? Então, foi muito triste, mas era a forma que a gente tinha também de falar, olha, a gente está aqui prestando nossas condolências a uma pessoa que foi importante para a gente, né? Dona Francisca, não preciso nem dizer, né? A senhora da janela em Paranapiacaba, que quem passou lá até antes da pandemia conversou, tirou foto, sabe Uhum. quem era, né? Entre tantas outras coisas. Então, foi um momento de pesado, mas foi um momento da gente também falar, olha, a gente precisa refletir a nossa cidade. Então, acho que essas leis também trazem esse olhar introspectivo para os nossos municípios Uhum. também, né? E, e aí a gente não está falando, olha, a gente está ganhando o nosso dinheiro, mas a gente está pagando pessoas, a gente está fazendo ações pela cidade, está chegando aonde não chega, Uhum. né? Então, por exemplo, a gente chegou no Pós-Balsa, chegou em lugares de Santo André que não se chega, a gente distribuiu material para toda a rede, Sim. então a gente fez muito fanzine, a gente lançou em vários lugares e a gente ainda tem o feedback disso até hoje, desse material, porque é um material de qualidade, né? Então, quando a gente consegue ter uma qualidade também no nosso trabalho, reflete toda a referência que as pessoas têm de fora do ABC Sim. na arte da gente aqui, né? Então, sai divulgação em outros lugares, né? Então, é importante também esse olhar para o que a gente está produzindo aqui, né? Porque aqui a gente fica meio, né? Por mais que a gente fale que não, né? Tem muita gente que não sabe o que que acontece em São Paulo, Sim. né? Para a gente que circula, a gente fala, meu, é tão tanto importante a gente estar aqui como estar em São Paulo, Uhum. né? Que aqui a gente leva nosso trabalho para lá e de lá ao contrário, né? A gente Sim. traz pessoas para saber o que está acontecendo no ABC. É. Então, eu acho que é uma troca importante. Sem leis de incentivo, a gente não poderia ter feito esse material. Uhum. A quantidade que a gente fez, né? A qualidade que a gente fez, a grana que a gente conseguiu dividir para bancar, para segurar um tempo. Então, foi pensar o que escrever no edital, né? Uhum. Que tipo de trabalho a gente queria. Então, a gente focou um pouco no patrimônio e memória, Sim. que é o que tinha um pouco a ver com a gente. Um pouco não, né? Totalmente o que tinha a ver com a gente. Então, aqui em São Bernardo a gente brincou muito com os pontos turísticos. Então, Uhum. a Volks indo embora, assim, tipo um OVNI voando, sabe? Umas coisas legal. assim. E, e é isso, né? Através da arte, você colocar as coisas. E aonde a gente vai com esses fanzines, as pessoas se identificam muito, sabe? Assim, Sim. então é prazeroso, assim. E aí, na pandemia, eu fiz esse livro também. Da outra vez eu já falei dele aqui. Sim. Mas ele é um projeto de memória Uhum. também, né? Que são as histórias das mulheres, né? Brasileiras. O protagonismo feminino dos fanzines. E que foi um edital gringo, né? Então, eu participei do Bonito, edital. né? Pode dar uma folheada que tá aparecendo bem na... Então, praticamente é texto, né? Tem foto Certo. das meninas. Uhum. Então, mas são memórias mesmo, né? Certo. São histórias verídicas, assim, que eu acho muito importante, por exemplo, a galera que faz fanzine hoje ter acesso, que não tem. Sim. Isso que você falou, né? Vai na internet, vê como fazer, mas quem foram as mulheres que fizeram fanzine, É. né? Então, a gente tem aqui no livro da fanzineira mais old school, uma das maiores pesquisadoras de fanzine de mangá do mundo, né? Então, Uhum. que é brasileira. Então, eu acho que é um registro e tanto. E agora, eu não sei se até o fim do ano, mas provavelmente até o fim do ano, ele vai ser lançado na França, já está traduzido para o francês. Uhum. Então, é uma satisfação pessoal. E acabei pegando por um edital de tecnologia que viu uma forma de educação popular
com a No edital de tecnologia? de tecnologia, ele viu uma informação no papel, né? Então eu consegui justificar, falar, olha, eu consigo chegar nas pessoas que não têm acesso à tecnologia com o papel, inclusive com QR Code. Viu, Diego? Que interessante. Vai, Viu? pega essa. Vai aprendendo. É isso. Legal, legal. E foi o meu trabalho. E você falou que foi um edital internacional. Qual foi o edital? Você lembra? É o Wikipédia, Uhum. é Arte Mais Feminismo. É uma plataforma que insere, não, a gente fala que é feminista, as pessoas, é só coisa de mulher, mas não, insere pessoas, artistas independentes, líderes comunitários, pessoas que fazem ações, Uhum. mas principalmente artistas, na Wikipédia, né? E quão relevantes são essas pessoas, por exemplo, para as suas comunidades. Então, tem pessoal da Colômbia, Moçambique, enfim, lugares do mundo. E aí, no meu, a gente fez um fanzine, que era para comemorar os 10 anos da Wikipédia na América Latina, do Arte Mais Feminismo na América Latina. Sim. Então, é isso também, gente. É romper a barreira da linguagem, que a gente fica muito focado. Meu trabalho não pode ser visto lá fora. Sim. É um fanzine qualquer. Eles conseguiram enxergar uma potência, inclusive recomendar para outros países, né? A gente teve até que traduzir o fanzine depois. E é isso. Aí você paga uma pessoa para traduzir, paga a ilustradora para fazer a capa, você paga pessoas para fazer, conseguir comprar algumas coisas para deixar em alguns espaços que eu fiz as atividades. Então, e banquei o livro, banquei algumas coisas pessoais. Então, é isso, né? Eu falo que foi meu primeiro dinheiro gringo. E você mesmo que escreve os projetos, Sim. tem Sim. E aí você Fiz vários cursos. Fez- Gente, Senac. tome, mas essa. É. Vai estudar, é a palavra, né? Vai estudar. Você não precisa pagar. Os melhores, são referências em Legal. produção cultural. Fiz curso de produção cultural, Uhum. fiz curso de agente Bem. cultural. Tudo que sai de novidade, assim, de edital, eu vou lá fazer curso também. Quer dizer que você não ganha os editais, não é porque você é de panelinha, de patotinha, não. Você tá falando que estudou. Tenho. Os meus, a gente pegou o coletivo, os meus ficaram, viu? Uhum. Inclusive, eu tentei a fanzinada e a fanzinada não passou. Ah, caramba. É legal, assim, pra mostrar pro pessoal a importância, então, de, além de aprender, de estudar, né? De estudar. Coisa E- de 7 cabeças, na verdade. Não é tão complicado quanto parece. O edital é aquilo que a gente faz, produz, está acostumado, só que a gente não escreve, Uhum. né? Então, por exemplo, vou organizar uma fanzinada. Pré-produção, produção, pós-produção. É isso. Já faz, né? Precisa saber como propor, né? Saber como vender, né? Como vender no papel, assim. É. Então, qualquer coisa assim. É lógico que vale se você tem um portfólio, né? Se você tem um currículo. E vale muito. na Vale verdade. muito, Vale muito. É. Mas tem os primeiros editais para a galera que nunca pegou o edital. Sim, edital tem isso. jovens. É, Sim, é e verdade. uma dica pro pessoal também que, mas eu não tenho portfólio, não sei o quê. Que assim, Sim. naturalmente quem Tenha, né? Tem. naturalmente quem tá no mundo da arte, da cultura, vai ter um portfólio. Não tem como, entendeu? Mas se você tá começando agora, sabe? Não tem um portfólio. Meu, ó, a Tina terminou de falar uma coisa aqui muito importante. Além de estudar e indicou coisa, foi o quê? Os dela não passou, mas de outras pessoas passou, a qual ela também estava envolvida. Então, se envolver com pessoas, né? Então, as conexões aí, o famoso network, né? Isso mesmo. E aí, então, tipo, se juntar com a galera pra, participa de outros projetos. Participa Por junto. exemplo, se você não tá num edital, você nunca fez, não conhece quem faz alguma coisa, sei lá, você tá na escola, você tá em algum lugar, cria você seus próprios projetos, sabe? Você tem uma ideia, leva, sei lá, junta amigos, faz utiliza alguma coisa, Os filma. espaços públicos, vai lá lançar um trabalho que você tem. Sim, É muito sim. importante, porque É. vai ter um registro, né? Eu- Os espaços públicos. Eu me lembro que quando eu comecei a Be Creative com esse negócio de querer fazer curso, de querer
fazer um monte de coisa. Meu, não tinha pessoas, assim, eu não... Eu sabia quem convidar pra palestrar, pra trocar ideia, pra dar curso, essas coisas. Mas eu não sabia que isso era um projeto, que não sei. Eu só tinha cara e coragem, assim, então eu fui. Eu quero fazer. Eu me lembro que eu fui no camp, eu tinha um contato legal com o camp, porque eu fui professor lá na parte de artes e tal. Minha filha fez camp. Então, e aí eu peguei, eu queria fazer isso, um workshop assim, tal, e não sei o quê, e nem se chamava Be Creative ainda, tipo, o projeto, mas já existia o grupo. E aí foi lá, pô, cederam lugar, deram um café da manhã. E aí eu fui, nossa, sabe? Aí hoje em dia, lógico, na hora de colocar os projetos pra rodar, isso tudo virou portfólio, mas eu fiz assim na cara e na coragem, tipo, sem dinheiro, sabe? Tipo, eu me lembro que veio o André Roca, o primeiro convidado que a gente chamou. Não tinha nem, a gente nem pensava em fazer podcast ainda. Era esse negócio mesmo de workshop, palestra mesmo, ao vivo. Tá faltando o pessoal ir fazer, né, E- cara? isso, Todo tá mundo faltando dentro de isso, casa, velho. olhando o computador, esperando as respostas, os 3 passos para destravar Não, a sua só vida, essa faz, coisa mano. fácil. A gente Pô, foi feito. o ano passado, o Milton, né, que esteve com a gente Sim, aqui sim. também, ele me contratou para um curta dele. Só que assim, Querido, quantos eu participei Uhum. e por nada. E nem saber, não é, um dia eu sabia que um dia eu ia ganhar, não, eu tinha certeza que nunca, né, nessa produção Uhum. independente assim, eu ia, porque assim, a gente gasta tempo, a gente às vezes tira o dinheiro do bolso e tal, mas você tá em movimento, você tá fazendo o que você gosta, o que você Eu tô acredita. Se louca. você ficar É. em casa, cara, esperando alguém te dar uma chance, E não porque só você é um dinheiro coitadinho também. ou porque você se acha um gênio, sinto muito, não vai rolar. A vida não é essa, Precisa sabe? fazer. Também. Tem uma ideia, é isso, não é só ideia. Na verdade, se você fizer pelo dinheiro, há grandes chances de você se frustrar. Sim. Entendeu? Então, Inclusive. faz porque você gosta, porque você quer, porque você tem essa ideia e acredita nela. Você Aí tem, faz. você tem, É. e faz. E depois, beleza, deu certo. E aí você começa a ver oportunidades. Você, olha, dá pra fazer isso. Eu falo assim que eu passo boa parte do ano, e geralmente é o primeiro semestre, mandando projeto para tudo quanto é lugar, mandando proposta de oficina, mandando proposta de palestra, participando de eventos gratuitamente, na parceria, né? Então, com pessoas que você gosta, né? De trocar, de estar lá, de fortalecer. E eu falo que os trabalhos, eles acabam acontecendo nesse movimento. Porque às vezes a pessoa está lá, vê seu trabalho e fala, cara, eu vou fazer um evento tal, não sei o quê, né? Não sei o quê. Acabou, sabe? E se você fica nessas de só grana, não que a gente não precise pagar as contas, Precisa, a gente né? trabalha Como para todo isso, mundo, né? né? E a gente precisa o dobro, porque as É. pessoas não valorizam arte, né? Então, quando você está em movimento, as coisas acontecem também. Agora, se você fica lá, não vou sair de casa porque eu não vou ganhar dinheiro. Uhum. Não vou fazer porque eu não ganho dinheiro. Não sei o quê. É aquela coisa de, tipo, eu não faço nada, mas eu quero estar na janelinha. Isso, Né? Então, não vai acontecer. Então, por exemplo, voltando à CCXP, por exemplo, eu escuto até hoje, assim, as pessoas falando para mim, mas como você foi parar na CCXP? Aí eu falei, eu acho que foi currículo. Não tem outra. Se você tá esperando outra resposta, né? Sinto Currículo, muito, né? experiência. Eu só acho que foi currículo, não tem outra possibilidade, Uhum. né? Então, chegou ao ponto das pessoas saberem que existe uma pessoa que faz fanzine, por exemplo. E detalhe, assim, é legal deixar assim, tipo, claro que a Tina ela foi convidada. Convidado. Né? Ela não foi ela não entrou no edital da CCXP para ele seleciona os artistas que vão estar no Art Festival. Não, ela foi convidada com um painelzão bonito atrás. Marvel DC. Lá, meu moço. Ô, Diego, então, eu Saindo acho que nota no Omelete e tudo mais. nesse caso, então, a Tina merece comer um bolinho, não merece, não? Por favor, Não vai comer. merece os parabéns. Ô, Diego, tá gostoso, tá mais Diego, eu não gostoso sei que se de ontem. não sei se você vai acreditar, mas a gente já tá caminhando pra finalizar a conversa. Já tá. Conversinha boa, passa rapidinho. Já. E aí a gente não pode esquecer algumas coisas, né? Eu já garanti, aí, pegou o primeiro pedaço. Enquanto a Tina tá ocupada, Digo também que a gente tem aqui o apoio cultural da Tripalho, Tina, né? Então, essa isso. camiseta aqui, hoje eu tô todo Cobra Kai. tá todo Tô cobra. todo Karate Kid. Tá todo. Tem estampa atrás É. aqui, viu, pessoal? Aí tem canecas, né? Essas canecas que a gente tá usando na mesa aqui também, né?
É, kit, E tem, apareceu, ó, aqui, ó o kit aqui, ó. apareceu. Cobra cai na caneca, na camiseta. Ó, o Estampa kit, atrás. tô portando. Eu bato. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Eu digo, só por isso, Tina vai ter que levar aí uma coisinha a mais, vai. Vai ter que levar, vai ter que levar. Vai ter que levar. Denis, quer Nessa- que eu pego ou você pega? Por favor, Eu pego. a Tina deve É, ter em vamos lá casa um pegar. monte de certificado e folha de jornal, matéria e tal. Então, a família Corso separou aqui um kitzinho especialmente para você, Tina. Que você vai ver Gente, aí, o negócio é pesado, hein? Vai ter que se virar para. É tanta coisa que tem. É, tem grande, tem pequeno. É, proporcional, né? E vem bonitinho. Olha, ó, adesivinho ó, vermelho. Eu falei pra eles, falei vermelho pra colocar uma coisinha vermelha. gente, É. quando é que eu volto? 3. Gente, Muito bem. Vários tamanhos aí. Embalados com carinho, né? Com capricho. Que é. Família Corso é isso, viu, Diego? Essa boa vontade aí sempre. E a gente agradece aí muito o apoio de vocês, né? Pô, chegaram junto. Pessoal, quem tiver interesse, você vai abrir aí pro pessoal ver, viu? não vou. Lá eles têm, principalmente, né, Diego, materiais artísticos aí, então tem tinta a óleo, tinta acrílica, tem pincéis, tem tela, tem moldura, certo? E aí eles têm espelho também, né, como a gente já mostrou aqui. Tem molduras para retrato também, não só para os quadros, né, mas para porta-retrato. Então essa variedade de produtos aí, É isso. família Corso, que fica ali aonde, Diego? Ó, fica ali, se você tá em São Bernardo e você conhece um dos principais shoppings da cidade, então fica atrás, um pouquinho atrás. Gostei. Atrás do shopping, tá? Entre o shopping e o mercado. E o supermercado ali do Baeta, Isso, na próximo Pedra ao Barreto. Baeta. Isso mesmo. Da última vez eu falei, Tina, eu falei pra ele, não fica falando o nome do pessoal não, que Fala o eles nome não de todo apoiaram mundo. a gente. Fala o nome de todo mundo. Quem pra apoiou ver. foi a Corso. Foi a Corso. Então, família Corso, muito obrigado mais uma vez. Olha só. É. Aí sim. Papel de do fanzine, que é que Porra, eu Maravilha. recentemente. Olha, Então, Tina, manda foto pra gente verdade. marcar eles e tal. Da hora, legal. É. Olha só. Tome. Você postou isso, Tina? É? Algoritmo. Não dá pra confiar nele, não. Perto o algoritmo. Me mostra as coisas da Tina, mano. Isso aí. Fala que essas coisas que a gente ganha não tem preço, né? É muito bom. Para todas as outras, exija. Não vai falar, não vai falar. Tô cansado de fazer propaganda de graça aqui já, viu? Tem que sair dessa vida. Tem. Né? É. Pô, legal ela falar, acho que, mas né? Acabou de falar um negócio legal aí que você não tinha visto. Né? É. Fala mais aí. Eu tava Mas é- buscando os presentes. Vai lá, fala mais aí do que eu não sei. do que você tá fazendo agora, Tina, assim, então, né? Porque depois da pandemia, eu acredito então que a movimentação veio, né? O trabalho, pelo menos, né? Sim. Assim aconteceu aí pra gente, né? E muita coisa voltou, né? Eu acho que estou como era antes. Certo. Então, inclusive em questão de valores, não é? Porque diminuiu muito o valor, assim. Uhum, Enfim. uhum. As coisas ficaram muito mais complicadas, porque diminuiu muito, por exemplo, oficinas nas cidades, né? As coisas, até Sistema S e tudo mais. Sim. Mas voltaram, né? Então a gente também faz muita coisa por conta, né? Vai fazendo também. E aí é isso, né? Você acaba voltando com tudo, fazendo vários projetos, participando de várias coletâneas, né? Tanto de literatura como de quadrinho. Escrevi para uma revista São Miguel, agora recentemente também um texto sobre fanzine. Nossa, eu fiz bastante coisa. Eu inaugurei algumas fanzinotecas. Então, inaugurei em Brasília, inaugurei
a que leva o meu nome no Instituto Federal no Rio. No Rio? A que É. leva seu nome é no Rio. Tem uma no Rio e uma em Barueri. Uhum. Ó, É, enfim, fiz várias coisas fora, né, daqui da região. Então, Bauru, viajei um pouco, Gibiteca de Santos, circulei bastante, palestra, oficina. sei, aham. Então, no final do ano vou finalizar agora, inclusive, estou com um projeto que chama Memoricidades, é um fanzine de memoricidades, junto com o museu, que é para as pessoas falarem das suas memórias locais. Então, aí a gente transforma em arte, né? Colagem, histórias que vão para o fanzine. E eu acho fantástico fazer memória em fanzine, né? Principalmente memória viva. Uhum. Assim, então, são histórias que não chegam na cidade, né? São memórias daquela região, de pessoas que vivem ali. Bem bacana. E participei desse livro aqui também, que foi lançado na CCXP no fim do ano, que é Histórias de Terror Feito por Mulheres. Legal. Então, é uma coletânea que só tem mulher fatale, gente, das HQs, Capa expressiva, maiores de 18. né? É muito legal. E eu acho que o mais legal é que quem toca o barco também é do ABC, que é a Eliane Bonadio, né? Que é de Mauá. Então, é uma parça, mas tem mulheres do Brasil todo aí, de Minas, Legal. Recife. E o trabalho está muito legal. É que eu acho que não dá. Nenhuma página? E E esse É foi bem lei de proibido para menores. esse foi lei de incentivo também? esse a gente entrou no Catarse, Hum, então foi metade Catarse e a outra metade a gente conseguiu fazer, Uhum. né? Então, essa é a minha com a Fabiane. Ah, peraí, essa de cá não dá. É o que eu disse, gente. A gente até quer, né? Cartão, certo. A gente quis fazer estilo cartoon antigo para dar uma Roteiro diferenciada dos Tina, outros. arte Fabiana. Dá pra ver? Olha, Fabiana Signori, é isso? Aham. E a Fabi tem um trabalho fantástico aí. Nossa. E aí é legal essa parceria, né? Você costuma escrever e aí tem as parceiras que desenham. Então, por exemplo, acabei de participar também do Salão do Humor, Uhum. batom lápis e o que elas quiserem, né? Uhum. E aí você pensa, né, como que eu vou fazer se eu não desenho, vou participar de um negócio de cartoon? Uhum. Aí eu faço o roteiro e as meninas ilustram. Que foi lá em Piracicaba, É. né? Uhum. Então, eu sempre participo, assim, né? Então, a gente pensa a arte, elas transformam em arte, né, o roteiro. Então, é possível, gente, Sim. né? Então, não tem desculpa, né? É que alguns salões não pode, Certo. né? Tem que ser só a pessoa que desenha mesmo. Desenho. Mas os que podem, a gente manda balas. E graças ao universo de Piracicaba, aceita e é super... Eu sou suspeita para falar de Piracicaba, né? Mas Hum. é de lá que veio o primeiro fanzine, é de lá o Salão do Humor Aham. principal, né? O primeiro do mundo também. Então, acho que é importante a gente saber as nossas origens também, É né? verdade. Então, é um lugar que eu tenho um afeto bem grande. Boa. Ah, maravilha, né, meu? É isso. Tina, estamos chegando no finalzinho, né? E você quer deixar um recadinho aí para o seu eu mais novo? O meu eu jovem, É? cinquentão. É isso. Imagina que você vai colocar ela no caminho agora, né? Tantos, né? Tem tantas Tinas mais jovens aí nos ouvindo, tantos Denis e tantos Diegos mais jovens nos ouvindo aí. É importante a gente pensar nesse pessoal também quando dá uma palavrinha, né? Sim. Cara, eu acho que não importa a idade, pensando, né, que eu estou nessa fase dos 50, né? O importante é a gente produzir o que faz bem, né? É o que expressar o que a gente está sentindo. Claro que a gente precisa em algum momento ganhar dinheiro, precisa, mas antes de tudo a gente precisa se autoconhecer também, né? Então a arte é um reflexo da gente. Então, tudo que você guarda lá na sua gaveta, que você fala, não serve, ninguém vai querer ler isso, né?
você nunca vai saber se ele estiver engavetado. E você nunca vai melhorar seu trabalho se você não soltar para o mundo. Então, é uma forma de você aprender a lidar com a crítica, a sua autocrítica em relação aos seus trabalhos, ver o que você melhora, porque todo mundo, gente, todo mundo, e eu falo de artistas renomados, né? Quando você olha trabalhos que você fez 30 anos atrás, você vai odiar. E isso é normal, né? Eu vejo coisas que eu escrevia lá atrás e falo, cara, como assim? Mas era a fase que eu estava vivendo, era aquilo que eu estava sentindo. E isso faz parte para o meu processo evolutivo, né? Tudo isso que a gente estava falando. Então, hoje, por exemplo, quando eu vou pegar um trabalho, eu tenho toda essa expertise inclusive, de olhar e falar, olha, isso vai, isso não vai, isso rola, isso não rola, isso é legal ter, isso, sabe? Porque você está apto, vamos dizer assim, não que seja uma fórmula, né? Mas assim, acaba que você tem sua identidade, sua forma de processo criativo, né? Então, quando surgem as coisas, você consegue se enxergar dentro desse projeto que você está entrando, né? Então, se você não tem essa experiência, você não vai saber esse processo. Por outro lado, se você deixa tudo guardado, nunca você vai saber, né? Então, tá sem fazer nada, tá assistindo um filme na Netflix, ou tá ouvindo podcast, cara, vai desenhando, vai escrevendo, tá no transporte. Eu falo, gente, eu trabalhei muitos anos em São Paulo, a maioria das coisas que eu produzi foi dentro do trem, Que legal, hein? quando eu sentava, né? Então, muita coisa ali foi produzida nesse momento. Sim. E hoje, por exemplo, como eu às vezes estou lá fazendo comida, fazendo não sei o quê, tal, respondendo uma mensagem, não sei o quê, a gente tem a praticidade de ter o celular que você grava a sua ideia, o que alguma frase, algum texto, você fala, olha, depois você volta, senta lá com tranquilidade, que a gente tem esses insights, né? Isso, Então, não perca isso, escreva, anote, reproduza, converse com outras pessoas que fazem arte, não tenha medo, né? Porque eu acho que o artista, ele tem muito medo, o iniciante, principalmente. Não que a gente perca o medo depois, viu? Mas, assim, quando a gente está começando, parece que a gente não pertence, né? E, na verdade, se a gente não tentar, a gente não vai pertencer mesmo, né? Então, se você está começando agora, gente, se arrisque, faça, não tenha medo, procure as pessoas que são referência nessa área, principalmente a gente aqui no ABC, é todo mundo super afetivo, né? Quer ver movimento. Sim. Eu duvido que você que faz grafite, o Denis não vai dar o suporte, uma caricatura, o Diego, o Fazine e eu, os quadrinistas, o pessoal do audiovisual, as escolas que a gente tem de cultura, né, de cinema, teatro, são pessoas potentes que às vezes você fala, de graça não presta. Mas você vai ver o portfólio das pessoas que estão ali, gente. Infelizmente, pela falta de valorização, essas pessoas acabam até saindo desses espaços, os espaços são mal geridos, falta verba porque não tem as pessoas. Então, tudo isso é política pública. Se você frequenta, se você traz pessoas, o espaço vai melhorar também, né? Porque tem movimento, tem acesso. Então, se você quer uma escola de cinema potente, tem que ter pessoas fazendo curso também, né? Tem que ter pessoas produzindo. Então, com certeza, a gente tem aí um retorno local. Eu acho que é isso, falei demais. O espaço é seu, falou bem, falou ótimo. E o pessoal acha aí você nas redes, na internet. Fácil, gente. Tina Curtis com H. Fechou. Maravilha, maravilha, gente. Esse foi mais um papo delicioso. Encerrei. Querida. Mais um papo delícia aqui com a querida Tina, que, gente, já é figurinha carimbada nas nossas conversas. Perguntou onde que era. Eu falei, você já veio aqui, Tina? Aprendeu o caminho. Já. Mas quem são os apresentadores? Você já conhece tudo, Tina. Sobreviventes da banda punk vai trazer aqui? Tipo, Mas se tiver uma boa mediadora aí, eu faço questão, hein? tem tudo a ver, né? Tem.
Você fazia Eu ia ponte? falar uma coisa, não, com certeza, É. com certeza. O que eu ia falar? Aí não, eu acho que ouvindo ela falar, tá lembrando que há muito tempo atrás eu aprendi que não adianta produzir, tem que mostrar, né? E um pouco depois eu aprendi que não adianta ficar planejando ter ótimas ideias, tem que produzir, Uhum. né? Então essa troca de ideia é importante por isso, Uhum. que a gente aprende e reaprende um monte de coisa, né? Ela vai falando, tal, Sim. a gente vai se conversando e se conhecendo, né? E se resgatando também, E porque também, né? fortalecendo, encorajando, né? Tipo assim, a gente precisa entender pra quem tá ouvindo, assim, eu demorei de entender certas coisas, que é o quê? Se você tem uma ideia, ela é só uma ideia. É. Você tem ideia, Alguém não vai dá. fazer, se É. você fica... Pra você ter ideia, não dá nem pra registrar uma ideia. Entendeu? Uma ideia, ela só vale alguma coisa quando você começa a construí-la, quando você começa a desenvolvê-la, né? É isso. Precisa, vai ficar bom? Não sabemos, ninguém Outra sabe. coisa também, eu acho que o processo criativo é muito solitário, Ele é né? totalmente solidário. Por mais que a gente tenha coletivos, né? A gente faça as coisas muito assim, aquele momento de criação é muito solitário, que você tá ali E doloroso às e vezes. doloroso, né? Uhum. E muitas vezes você tá falando sobre temas, por exemplo, eu e a Regi agora a gente está fazendo uma, inclusive Penab também, aqui de São Bernardo, uma história em quadrinho, que é sobre o início do quadrinho uma criança trans, Uhum. então cara, é muito doloroso, né? E aí eu me vejo na mãe, eu me vejo na criança que está querendo soltar a voz. Uhum. Entrevistei várias mães, entrevistei várias pessoas para saber como que era o momento de transição. E aí as pessoas acham que é assim, eu vou fazer uma HQ sobre tal coisa e jogo lá no Google. É. Então, poderia ser assim, inclusive, né? Tipo, não estou questionando como as pessoas fazem, mas eu queria entender melhor para a narrativa ficar coerente e, de certa forma, poética, que é a minha forma de escrita, Sim. para ilustrar. Então, vários momentos, assim, eu ficava pensando, eu vou mudar isso daqui, não sei o quê. Eu falei, mas eu não posso mudar, essa é real, né? Mas, e como que a gente fala sobre coisas difíceis de forma artística? É o seu processo, né? Então, de repente, o Denis vai fazer uma tela sobre direitos humanos, sobre racismo, que as pessoas vão falar, é triste, mas é triste mesmo. Uhum. Não tem outra forma de ilustrar aquele muro que não seja essa tristeza, né? E é necessário, né? Mas quando você divide, então, por exemplo, os momentos que eu e a Rede estamos juntas, compartilhando, olha, isso vai, isso não vai, uma questiona a outra, e não sei o quê, né? É importante, né? Porque aí você está trocando, você está soltando aquela energia, né? Poxa, e quando você vê a HQ, você fala, caramba, a gente vai chegar no ponto que a gente queria. Pessoa que mora na rua, né? Uma pessoa trans, nordestina e tal. E aí as pessoas vão falar, é clichê. Mas não é clichê. Quem tem um olhar para falar sobre essas questões? As pessoas que querem ganhar dinheiro com arte não estão preocupadas com isso. De como se sente uma pessoa na rua sendo trans, né? Então, já dei aula no Centro Pop, então eu sei muito bem como que é essa vivência. Entrevistei pessoas, inclusive a maioria da população de rua hoje é trans, negra, né? Então, a maioria dos problemas vem de casa, porque a família não aceita, e a gente está em 2025, Uhum. né? Então, é pensar que às vezes tudo que você joga lá, você fala, não é nada, não sei o quê, mas alguém vai se identificar, né? E só de você estar pondo para fora já como eu posso dizer, uma forma da arte estar em movimento também, Sim. né? Vai chegar em alguém, né? Então, só a grana, só tá na galeria, só tá por aí, não vai mudar nada o que a gente faz, na verdade. Essa é a real. É isso. Bem, beleza. Tina, eu agradeço aí a boa vontade, o bom papo, Bolinho, Diego também, obrigado pela parceria aí, Obrigada, né? Todos esses gente. papos, né? E você quer dar um recado aí pra turma?
Não, já falei demais, é isso, né? É isso. Valeu, né? Valeu vez. muito. E fica o recado aí, né? Aqui somos todos corajosos, né? Porque é essa frase que circula aí na internet. Coragem não é não ter medo, é ir mesmo com medo, né? E artista vive fazendo isso. Então eu agradeço mais uma vez a sua presença aí. Se você tá vindo de outros episódios e tal, agradeço mais uma vez. Se não, se chegou aqui a primeira vez nesse episódio, pessoal, tem uma lista aí, tem um monte de papo assim, ó, desse jeito, Assiste várias a temporada linguagens, várias experiências, né? Várias pessoas, várias vivências. Então, vai assistindo aí e valeu. É isso. E eu comendo, gente. Beijo. Aí. Este projeto foi premiado pela Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal e Secretaria de Cultura, de São Bernardo do Campo.